Você entende que esse não que Deus está te dando é para o teu bem? Você entende que esse não que você recebeu não é para te matar, não é para te destruir, não é para te desanimar, não é para te esfriar, não é para te afastar do evangelho, não. Esse não é para o teu bem. Porque Deus está olhando lá na frente que esse não que Ele está te dando hoje, se Ele te desse um sim, Ele poderia acabar com a tua trajetória, Ele poderia acabar com a tua vida. Então existem portas que se fecham, que é Deus que está fechando, meu irmão. Capítulo 19, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo 9, para a gente ganhar tempo. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que fazes? O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Essa é a palavra de Deus para nós, nesse domingo de Santa Ceia, nessa série de mensagens sobre amar e servir. E eu queria que antes de começar a ministrar, você falasse para a pessoa que está ao seu lado o tema da mensagem de hoje. E o tema da mensagem de hoje é muito convidativo. Fala com ela assim: olha, volte a servir. Agora fala com voz de profeta assim: volta a servir. Dá um sorriso bonito e fala assim: Deus está falando com você, volte a servir. Essa passagem aqui, irmãos, vai falar de um dos maiores profetas de Israel. E quando você fala de Elias, você está falando do profeta do fogo. Você está falando sobre um dos profetas mais respeitados em Israel. Elias, ele era tão respeitado em Israel. Elias, ele tinha uma relevância dentro do cenário de Israel, que Jesus chegou a ser confundido com Elias. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos falaram para Jesus: olha, uns acham que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Elias. Tamanha era a relevância de Elias no cenário de Israel. Agora, o mais importante que eu aprendo aqui com Elias é que Elias não fala da sua origem. Não fala do nome do pai, não fala do nome da mãe de Elias, né? A gente sabe que o pai e a mãe têm uma grande importância, mas a Bíblia não fala de onde Elias veio, quem foi o pai de Elias, quem foi a mãe de Elias. Só fala que ele veio de Tisbe, Elias o Tisbita. Gente, Tisbe é a mesma coisa que você falasse assim: onde você mora? Eu moro no Camarão.
Tisbe não tinha relevância nenhuma. Ele é o tisbita, ele aparece no cenário de Israel, e ele já aparece nesse cenário confrontando, ele já aparece nesse cenário com uma voz de autoridade, ele já aparece no cenário aqui dizendo o seguinte: olha, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. É o que Elias aparece no cenário falando isso. Um homem que encarou de uma forma ousada 850 profetas de Baal e de Azera. O homem que orou e fogo literalmente desceu do céu quando ele estava no Monte Carmelo. Um homem com autoridade, um homem que foi levantado por Deus, um homem que ora e o fogo desce. O homem que matou 850 profetas à espada. Foi ele que matou. Mesmo que energia, que força, que saúde. Um só homem matar 850 pessoas. Porque não foi Israel que matou, mas foi Elias, a espada, que matou esses homens. Um homem que multiplicou o azeite da viúva. Um homem que fez tantos sinais. Um homem que fez tantas maravilhas. Um homem com uma intimidade com Deus fora de série. Um homem que servia a Deus. A vida de Elias tinha um propósito. Qual era o propósito da vida de Elias? Servir a Deus. Esse era o propósito, esse era o ministério de Elias. Mas só que no versículo 19 aqui, nós acabamos de ler, vai falar que Elias entrou em uma caverna. E Elias foi com suas próprias pernas para aquela caverna. Não foi uma situação adversa que o levou para aquele lugar. Não foi uma circunstância contrária que levou para aquele lugar. A Bíblia diz que ele foi com as suas próprias pernas e ele entrou naquela caverna. A pergunta que eu faço para você quando a gente olha para Elias, esse homem de Deus, essa autoridade, esse homem que Deus usou para fazer sinais, maravilhas e prodígios, esse homem que multiplicou, esse homem que ressuscitou um menino, esse homem que fez tantos sinais, o que faz um homem desse entrar numa caverna? Qual foi o motivo que fez com que Elias entrasse naquela caverna? E a resposta que eu encontro aqui, para a gente entender por que Elias entrou naquela caverna, depois de experimentar e depois de viver tantas coisas sobrenaturais com Deus, Deus falou comigo uma coisa, irmão. Existe uma coisa que aconteceu com Elias aqui, que fez Elias entrar naquela caverna. Elias deixou de servir. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Elias deixou de servir. O que fez Elias entrar naquela caverna foi que ele deixou de servir. Elias estava se escondendo de algo que Deus havia chamado ele para fazer, irmãos. Vou repetir isso aqui. Elias estava se escondendo de algo que Deus havia chamado ele para fazer. Elias vai em direção à caverna, e cada vez que ele vai em direção à caverna, ele vai se distanciando mais do chamado e do propósito de Deus na vida dele. Elias, ele ia tão mal em direção à caverna, que ele chegou a pedir a sua própria morte. Olha como é que quando a gente se afasta do propósito, olha quando a gente deixa de servir, olha que loucura muitas vezes passa pela nossa cabeça. Elias chegou a pedir a morte, e nessa fuga aqui para ele, não fazer o que devia fazer, ele vai em direção à caverna. E outra pergunta que eu fiz durante essa semana é: por que muitos cristãos que nós conhecemos, porque muitas pessoas que nós conhecemos que são cristãs, que professam Jesus como Senhor e Salvador, por que elas estão aprisionadas em uma caverna? Por que elas vão em direção a uma caverna? Por que elas conseguem ir com as suas próprias pernas para lá? Por que essas pessoas que já experimentaram experiências com Deus, uma intimidade com Deus, Deus as usou de uma forma sobrenatural, por que essas pessoas hoje estão fracas? Por que essas pessoas hoje estão desanimadas, depressivas, e a cada dia que passa mais frias, mais desanimadas, estão com uma ansiedade crônica, sem expectativa nenhuma, sem expectativa de futuro? Por que elas estão assim? Sabe qual é a resposta? Porque pararam de servir. Pessoas que vivem dessa forma é porque elas pararam de servir. E o que faz uma pessoa, um cristão, parar de servir? O que faz uma pessoa com autoridade, com poder, com experiência com Deus, intimidade com Deus, parar de servir? O que faz uma pessoa que era apaixonada pela igreja local parar de servir? O que faz uma pessoa que era apaixonada pelo seu próprio ministério parar de servir?
O que faz uma pessoa que era apaixonada pela sua célula parar de servir? O que faz uma pessoa que era apaixonada em receber as pessoas com um sorriso ali parar de servir? O que faz a gente parar de servir? O que faz a gente desanimar? O que faz a gente ficar meio, sabe, aquela pessoa desanimada, tem que te empurrar muitas vezes até para você vir para a igreja para cultuar. E eu vendo a história de Elias aqui, eu avalio pelo menos duas coisas na vida de Elias. E eu queria compartilhar com vocês essas duas coisas. A primeira coisa, parou de servir, parou de cumprir o seu papel. Fala com a pessoa que está ao seu lado, parou de servir, parou de cumprir o seu papel. Ei, olha aqui para mim. Quando você para de servir, você para de cumprir o seu papel. Elias parou de servir, ele parou de cumprir o seu papel de autoridade, o seu papel ministerial. Sabe, é aquela pessoa que não quer mais fazer o que Deus chamou para fazer. Ela não cumpre mais o seu papel, ela não cumpre o seu propósito que Deus estabeleceu para ela. Entenda uma coisa, meu irmão, todas as vezes que você não cumpre o seu propósito, você não glorifica o nome de Deus. Eu vou repetir, todas as vezes que você não cumpre o seu propósito, que é servir, você não glorifica a Deus. Deus só é glorificado na nossa vida quando nós realizamos o seu propósito. Vou repetir, irmão. Deus só é glorificado na sua vida quando você cumpre o propósito. Essa pessoa, ela não é mais funcional, ela não está andando em conformidade com aquilo ao qual Deus a chamou para fazer. Ei, eu fui criado para fazer algo para Deus, você foi criado para fazer algo para Deus. E eu gosto sempre de citar esse exemplo aqui, que é um exemplo tão simples para você entender. Pega uma planta, bem no início ela ainda é um botão fechado. Uma planta, ela é um botãozinho fechado, ela ainda está em formação, ela ainda não expressa a sua capacidade que ela pode se transformar, mas ela está em processo, ela está desabrochando, ela está seguindo o percurso normal. Agora tem uma seguinte, se essa planta que está ainda com o botão fechado, se ela não se transformar, se ela não se desenvolver, se ela não crescer, se ela não desabrochar, se ela não expandir na sua plenitude, ela está roubando a glória de Deus. Por quê? Porque a planta foi feita com o botão fechado, e ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se expandindo e vai se desabrochando. Porque é a natureza dela. Ela tem que ter todo esse processo. Porque ela precisa florescer. Essa foi a natureza dela. Ela foi criada para isso. Isso para mim e para você é a mesma coisa, meu irmão. Quando você nasceu, qual é a esperança? Você é um botãozinho fechado. E Deus fica naquela expectativa de que você vai ser regado pela palavra e pelo Espírito Santo. E você vai começar a desabrochar, você vai começar a crescer, você vai começar a se expandir. Se isso não acontecer, você não glorifica Deus na tua vida. Por quê? Porque nós fomos chamados com um propósito. E o propósito da minha vida e na tua vida é servir. Essa é a ordem natural, irmão. É o contrário que a religião diz. A religião diz que se você aparecer, você está roubando a glória de Deus. Se você der o seu máximo e se tornar essa planta grande, você está chamando a atenção demais para você. Ei, querido, Deus manda te dizer que Ele quer que você apareça. Ele quer que você cresça, Ele quer que você floresça, Ele quer que você dê fruto, que glorifique e exalte o nome dEle. Deus quer que você seja essa planta frondosa, essa árvore frondosa, meu irmão. Então, Deus está falando com você nessa manhã, segue o fluxo do crescimento, se desenvolva, cresça, que você possa expandir e que através da tua vida, outras vidas possam vir para o reino de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém, meu irmão. Por quê, pastor? E se isso não acontecer, querido, quando você não se torna quem você foi feito para ser, você está roubando. Irmão, isso aqui é muito sério. Quando você cresce e não se torna
aquilo que Deus gostaria que você se tornasse, você está roubando dons, talentos e experiências de uma geração que está contando com aquilo que Deus colocou dentro de você. Deus colocou algo dentro da gente, que quando você não desenvolve, pessoas que Deus colocou no teu caminho, para que o teu dom fosse manifesto para elas, quando isso não aparece, você está roubando dessas pessoas experiências com Deus que elas teriam através de você. Está enrolado, mas dá para entender, não dá, irmão? Hã? Todo mundo entendeu? Então, o que é isso? Você tem dons dentro de você, você tem habilidades dentro que só você tem, que Deus deu para você. E no decorrer do tempo, na linha do tempo, Deus coloca pessoas na tua vida, no teu trabalho, na tua escola, na tua rua, na tua parentela, que estão à expectativa de serem ministradas por Deus através dos seus dons. E quando você deixa de servir, esse dom, esse talento é enterrado. E você rouba dessas pessoas uma experiência que elas teriam com Deus através de você. Irmão, eu gostei desse negócio. Mas é isso que acontece. Quando você está no ônibus, aí Deus fala assim, ora por ela. Não, vou orar no ônibus? Fala do meu amor para ela. Não, que eu nunca vi na minha vida. Deus colocou essa pessoa na tua frente. A bola está quicando, é só você falar. É só você servir. E a gente fica assim, não sei, é da minha cabeça. Ah, isso é do meu coração, acho que isso é de mim, não é de você não, abençoado. É o Espírito Santo que está falando com você. É o Espírito Santo que está falando, fala, abre a tua boca e eu vou encher. Quem vai falar não é você, é eu que vou falar através de você. É isso que acontece, irmão. Essas pessoas nunca irão aparecer se você não colocar ordem no seu mundo interior e falar assim, eu vou me colocar à disposição para servir. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu quero que você pense comigo aqui. Você está fazendo o que Deus mandou você fazer? Você está fazendo o que Deus mandou você fazer? Porque se eu não estou fazendo isso, eu estou indo em direção à caverna. Eu estou fugindo do propósito de Deus. Querido, talvez você não esteja dentro da caverna, mas talvez você esteja indo a passos largos em direção à caverna. A outra coisa que eu aprendo aqui, na vida de Elias, é que quando nos afastamos de pessoas que nos conectam com o nosso propósito. É quando você se afasta de pessoas que iriam te conectar. Quando você se afasta daquelas pessoas que Deus colocou ao seu lado. A Bíblia diz no versículo 3, do capítulo 19. E foi a Berseba, e ali deixou o seu moço. Elias começou a fazer isso, decepcionado com as coisas, coração ferido, decepcionado. Ele disse, não quero andar mais com ninguém. Eu quero ficar sozinho. Quando alguém deixa de servir, meu irmão, ela começa a se isolar. Pode reparar. Ué, fulano está sumido. Ué, engraçado, não vejo mais fulano na igreja. Ué, fulano até mês passado estava servindo. Cadê fulano? Ele começa a se isolar. O diabo ele é tão sujo que quando a pessoa está triste ou quando acontece algum problema, qual é o propósito do servo? É resolver. Ah, fiquei triste, aconteceu isso, não gostei como é que foi falado, enfim. Olha, você falou de uma forma, a gente não gostou disso. O que o diabo faz? Ele não permite você falar. Ele permite que você deixe de se conectar com as pessoas e se isole. Aí você fica lá na sua casa, isolado. Ninguém me procura. Ué, você sumiu. Você preferiu ir para lá. É claro que vai chegar um tempo que as pessoas vão sentir falta de você. Não cumpri a escala, ninguém falou comigo. Sabe, meu irmão, eu vejo aqui na vida de Elias, que quando nós deixamos de servir, é quando nós nos afastamos de pessoas que nos conectam com o nosso propósito. Aí quando você vai falar assim com a pessoa, não, estou muito ocupado, estou sem tempo, quero ficar um pouco sozinho. Ei, irmão, a caverna é ruim demais. A caverna é muito ruim, é frio, é solitário, é depressivo. Não é bom, meu irmão. E o mais triste é que muitas pessoas que entram, elas não têm força para sair.
e o inimigo começa a ficar atacando essas pessoas. Elas deixam de servir, de estar ligado, e elas começam a se distanciar de pessoas que poderiam ajudar. Pessoas do seu círculo de amizade, da sua célula, do seu ministério. Ei, querido, deixar de servir é se esconder. Foi o que Elias fez. Elias disse: eu vou para um lugar onde ninguém vai me encontrar. Aí Elias, ele vai para a caverna. Querido, quando nós nos afastamos e deixamos de servir, o que acontece? Desânimo. Você fica desanimado, começa a brotar desânimo, frieza, sonolência espiritual. Isso é horrível. Elias está num estágio tão avançado que ele pede a morte. Observe que muitas pessoas param de servir pelos mesmos motivos que Elias parou de servir. Elias, profeta do fogo, o homem que matou 850 profetas, o homem que orava e Deus respondia. Agora, meu Deus, por que um homem desse para de servir? Irmão, uma pergunta que eu não me calo. Por que um homem desse deixa de servir? Porque muitas pessoas param de servir. Por que Elias parou de servir? Eu identifiquei 3 coisas na vida de Elias que fez com que ele parasse de servir. Quem quer ouvir isso, diga amém. A primeira coisa que eu detectei aqui na vida de Elias, que fez Elias parar de servir. A primeira coisa, anota aí. Porque talvez esteja acontecendo com você e você parou de servir por causa disso. A primeira coisa que Elias parou de servir: não sabe lidar com o não. Elias não soube lidar com o não. Sabe, querido, pessoas param de servir porque não sabem lidar com o não. Elias estava acostumado a receber sim. Orou para parar de chover. Sim, vai parar de chover. Orou para fogo cair do céu. Sim, fogo desce do céu. Orou para multiplicar o azeite e a farinha. Sim. Orou para voltar a chover. Sim. Elias estava recebendo muitos sims de Deus. Elias estava numa pegada de muito sim, de muita intimidade. Elias liberava a palavra e Deus honrava. Elias foi, orou, ressuscitou o filho daquela viúva. O filho ficou vivo. Elias tinha o sim e o amém de Deus em tudo. Só que chegou o momento em que Jezabel disse: vou te matar. Jezabel só falou. Jezabel só ameaçou. Amanhã, você, igual esses profetas que você matou, você vai estar morto. Jezabel fala que vai matar Elias. E para a concepção de Elias, Deus não faz nada. Ué, Deus, não vai matar ela? Não vai acontecer nada com Jezabel? Ela está me ameaçando. Quando Elias percebe que Deus aparentemente não fez nada, aparentemente, porque nós sabemos que tudo tem um propósito de Deus, Elias não soube lidar com o não de Deus. Elias não soube lidar com o silêncio de Deus. Então, quando Jezabel ameaça, quando Jezabel fala que vai matar, e ele não vê Deus agindo, ele não vê Deus fazendo nada, e ele começa a fugir, e ele começa a parar de servir, com medo de uma palavra que foi liberada para ele, ele começa a se decepcionar, ele começa a se frustrar. Irmão, quantas pessoas desanimadas e frustradas com o não de Deus. Quantas pessoas que eu conheço, que queriam receber o sim, mas acabaram recebendo o não. Talvez nessa manhã você esteja aqui e você recebeu o não de Deus. Você está orando, e Deus diz: agora não. Puxa, eu estou aqui orando e Deus diz: não, vou parar de servir. Poxa, tudo que eu estou fazendo é não de Deus, é não de Deus. Eu vou parar de servir. Então quer dizer que o teu serviço está condicionado ao sim ou não de Deus? É isso, meu irmão. É isso, minha irmã. O teu sim e o teu não estão condicionados ao sim e o não de Deus. Se Deus fala sim, eu digo sim. Se Deus fala não, eu também digo não. Então, o teu serviço, o teu culto, o teu relacionamento com Deus está condicionado ao sim. Não está condicionado ao não. Porque tem pessoas que param de servir porque receberam o não de Deus.
E quem sabe não foi nem um não de Deus, foi um não de um homem usado por Deus para te falar não. Porque tem portas que se fecham para a gente, e a gente fica chateado com a pessoa. Não, foi Deus que permitiu essa porta fechar. Ah, pastor, eu recebi um não, e eu parei de servir. Eu fiquei triste, magoado, porque disseram para você não fazer, e você acabou fazendo agora. Porque não pode ser do seu jeito, tem que ser de outro jeito, aí você não sabe receber isso. Aí sabe o que acontece? Já que não é para fazer do meu jeito, eu não faço. Não, isso não acontece não, isso não acontece. Isso acontece em casa. Já que não é para fazer do meu jeito, então eu não faço mais nada. Não vou fazer mais. Se não for do meu jeito, eu não boto a mão. Se não for do meu jeito, eu não quero. Meu irmão, pelo amor de Deus, se não for do teu jeito, mas é o jeito que Deus mandou, faça, meu irmão. Muitas pessoas deixaram de servir. Por quê? Porque se depararam com o não. Ei, querido, deixa eu falar para você, o não faz parte da vida. O não faz parte do reino de Deus. O não faz parte da nossa história. A minha filha tem 4 anos e o que ela mais recebe de mim é não. Quero botar o dedo na tomada, não bota o dedo aí. Quero pular do sofá, não pula do sofá. Eu quero, não faz isso, não, Maria Helena não. O não é pedagógico. E como pai, eu estou dizendo não para ela, mas estou dizendo não para o bem dela. Você entende que esse não que Deus está te dando é para o teu bem? Você entende que esse não que você recebeu não é para te matar, não é para te destruir, não é para te desanimar, não é para te esfriar, não é para te afastar do evangelho, não. Esse não é para o teu bem. Porque Deus está olhando lá na frente que esse não que Ele está te dando hoje, se Ele te desse um sim, Ele poderia acabar com a tua trajetória, Ele poderia acabar com a tua vida. Então existem portas que se fecham, que é Deus que está fechando, meu irmão. Elias parou de servir porque não soube lidar com o não. O não de Deus eu sei que dói, irmão. Mas a Bíblia nos ensina pessoas que receberam não e continuaram e cumpriram o seu propósito. Paulo vai orar: Senhor, me tira esse espinho da carne. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, eu não vou tirar esse espinho da tua carne. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A resposta é não. Jesus está no Getsemane, Mateus capítulo 26. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Qual foi a resposta? Meu filho, não. Você vai para a cruz e você vai entregar a sua vida pela humanidade. Não vou passar de você esse cálice. Esse cálice é seu. A resposta é não. Moisés, fala a rocha, Moisés. Moisés, pá, bateu na rocha. Deus fala com Moisés: Moisés, porque você não me obedeceu, você não vai entrar na terra prometida. Senhor, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos aqui. E o Senhor não vai me permitir entrar, depois de ter aguentado o que eu aguentei desse povo, depois de ter aturado o que eu aturei. A resposta para você é não, Moisés. Você não vai entrar. Moisés recebeu o não, Jesus recebeu o não, Paulo recebeu o não, e você não quer receber não. E mesmo sabendo que o não de Deus é o melhor para você. Fala para a pessoa que está falando assim: o não de Deus é bom. Olha para ela com um sorriso e fala assim: o não de Deus é um sim para a tua vida. O que faz um homem parar de servir como Elias? Primeiro, ele não soube lidar com o não. Segunda coisa, pessoas que param de servir não sabem lidar com mágoas e ressentimentos. Sabe por que as pessoas param de servir? Elas não sabem lidar com mágoas e com ressentimento. Quando nós guardamos mágoas e ressentimentos, isso nos impede de servir. Elias ficou ressentido, achando que Deus tinha que fazer alguma coisa por ele.
Ah, irmão, eu amo isso aqui. Não, Deus tinha que fazer alguma coisa com Jezabel. Deus tinha que fazer. Ó, Elias está ressentido com Deus. Elias está ressentido com Deus, tadinho. Deus tinha que fazer. Deus tinha que calar a boca dessa matraca, dessa mulher. Dessa diaba, dessa mulher chamada Jezabel. Deus tinha que mandar o mesmo fogo do Monte Carmelo, mandar fogo nela. E Deus não fez nada, irmão. Deus não faz nada. Elias, ele estava achando que só ele não se dobrou aos profetas de Baal. Então ele pensava, sabe, querido, isso acontece comigo, logo comigo. Aquele irmão que fica magoado, ressentido. Ei, querido, a mágoa e o ressentimento, eles podem te impedir de servir ao Senhor e te levar para uma caverna. Quantas pessoas que você conhece que ouviram coisas e ficaram ressentidas e magoadas e pararam? Irmão, eu sou pastor. Quantas, eu posso falar centenas de pessoas que ouviram coisas, ficaram ressentidas e magoadas e abandonaram Deus. Porque ficaram ressentidas e magoadas. Conhece aquela pessoa que ajuda todo mundo? Sabe aquela pessoa que ajuda todo mundo? Então aí ela vai tomar uma lambada de alguém. Tomou uma lambada. Quem nunca tomou uma lambada na vida, né, irmão? Aí ela toma uma lambada, aí ela para. E disse, parei, pastor. Decepção não dá. Aí ela fala assim para mim, pastor, lá fora tudo bem, mas dentro da igreja, estou decepcionado. Eu falei, querida, isso aqui é um hospital. Só que aqui, diferentemente do hospital, se você for na UPA, tem lá a área azul, a área amarela, a área vermelha. Cada cor determina a intensidade da emergência, ou da preocupação, ou do grau da doença, né, do grau da saúde das pessoas. Aqui está tudo misturado. Tem gente que chega aqui na UTI, tem gente que já está tendo alta, tem gente que está começando a se tratar agora. Isso aqui é um hospital. Como é que você está esperando, criando uma expectativa numa situação que você vai se magoar e você vai se ressentir? A tua expectativa não pode estar nas pessoas. A sua expectativa tem que estar em Jesus, tem que estar em Deus. Olha para Deus, olha para Jesus. Ah, pastor, me decepcionei. Logo na igreja, pastor, minha irmã. Tem gente? Tem. Tem pessoas? Tem. Vai ter problema. Agora você tem que ter discernimento. Opa, essa pessoa está aqui em estágio. Está em que estágio? A pessoa que se converteu agora, você vai esperar o quê, irmão? Ela está num processo ainda. Deus está tratando com ela. Ah, essa pessoa aqui já tem um bom tempo. Calma, Deus ainda está tratando. Ah, essa pessoa já tem muito tempo no Evangelho. Eu conheço pessoas que têm muito tempo no Evangelho, mas que não se permitem ser tratadas por Deus. E elas continuam a mesma coisa. Então, tempo de Evangelho não diz absolutamente nada. Então, o que diz, pastor? Vida transformada. É a vida que serve, é a pessoa bem resolvida. Eu estou aqui, não é por causa do Danilo, eu não estou aqui por causa do pastor, eu não estou aqui por causa do Douglas, eu não estou aqui por causa da Letícia, eu não estou aqui por causa da Mira, eu estou aqui porque Jesus me salvou, porque Jesus morreu por mim, e com eles ou sem eles, eu vou continuar servindo. Pessoas de bem com a vida, irmão. Ei, você vai ficar ressentido até quando? Você vai ficar magoado até quando? Até quando você vai precisar de uma cura interior, de uma cura na alma para falar, eu vou voltar a servir, eu vou voltar a ser útil, eu vou voltar a ter pelo menos um pouquinho de fruto dentro da casa do Senhor. Aleluia. Elias vai para a caverna. Por quê? Está ressentido, está magoado. Terceira coisa, Elias parou de servir por causa do orgulho. Versículo 9, Deus pergunta. Versículo 10, Deus responde. E olha como é que Elias responde. Elias está justificando para Deus o seguinte: todo mundo foi infiel, Senhor. Só eu fui fiel. Um monte de gente se dobrou lá para Baal. Eu não, Senhor. Eu sou o cara. Olha, Elias, eu sou o cara.
Aí Deus fala assim: Elias, para de ser bobo. 7.000 não se dobraram a Baal. 7.000 estão a pão e água, Elias. Ô Elias, você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Você acha que é o que, Elias? Você acha que é o último biscoito do pacote? Tem gente aqui que serve igual a você. Porque tem gente que é assim, né? Ninguém serve como eu. Ninguém é como eu nessa igreja. Eu sou um exemplo de servo. Tadinho, irmão. Tem gente servindo igual a você aqui. Tem gente servindo. Ei, Elias estava todo cheio de orgulho, achando que era só ele. Era a última Coca-Cola do deserto. Era o último biscoito do pacote. Deus falou assim: tem mais 7.000 igual a você. E eu fico pensando, irmão, o que Deus fez para Elias voltar a servir? O que aconteceu na vida de Elias para que Elias voltasse a servir? Pastor, o que fazer para sair da caverna e para voltar a servir de novo? Depois de receber tanto não, depois de estar ressentido, magoado, decepcionado, ferido, depois de ter mexido com o meu orgulho, mexeu com o meu orgulho, me tirou da escala, me deu uma limada. Como é que é isso? Como é que eu lido com isso? Porque foi isso que me fez parar de servir. Mas agora eu quero voltar a servir. O que eu faço depois dessas experiências negativas? Sabe o que eu aprendo com Elias aqui? A primeira coisa, você precisa reagir. Fala com a pessoa do outro lado: você precisa reagir. Fala com a pessoa do outro lado: reage, meu irmão. Reage, minha irmã. Olha o que Deus disse para Elias: Elias, sai para fora da caverna. Ei, olha aqui para mim. Olha a palavra de Deus para Elias: Elias, sai da caverna. Sai daí. Começa, reage, sai daí. Sai desse lugar de inércia. Sai desse lugar de escuridão. Sai desse lugar que eu não mandei você estar. Sai daí. Está aqui no versículo 11. Então Deus disse: sai para fora. Ei, meu irmão, eu preciso me movimentar. Eu preciso agir. Eu preciso sair. O que eu preciso fazer? O que eu preciso, o que, pastor? Me movimentar. E como eu me movimento, pastor? Liga para alguém. Fala com alguém. Alguém que discipula, alguém que te acompanha. Conversa com alguém que você precisa. O que eu preciso fazer para movimentar, pastor? Está na hora de você reagir. Por quê? Porque o diabo quer que você permaneça na caverna. O diabo quer que você permaneça aí, parado. Porque na caverna você não frutifica. Caverna não foi preparada para você. O diabo quer te manter aí, travado, travada. Mas a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: reaja, se movimenta, sai desse lugar de inércia, sai desse lugar improdutivo, movimente-se, não se entregue, reaja. Ei, Elias, sai daí. Fala com a pessoa que está do seu lado: irmão, sai daí. Mas fala com voz de profeta, irmão: sai daí. Você vai morrer aí dentro. Vem para fora. Reage. Se movimenta. Faz alguma coisa, mas sai daí. Você vai morrer aí, irmão. O diabo vai te matar nessa escuridão, nessa solidão, nessa caverna. A palavra de Deus é: sai daí. Sai daí hoje. Se movimenta. Deus falou com Elias: sai daí agora. Vem para fora, Elias. Esse não é o lugar. Porque o orgulho tenta te aprisionar. E Deus aparece de novo e diz: sai. Deus queria que Elias se movimentasse. Deus quer ver você em movimento de novo, meu irmão. Segundo lugar, o que eu aprendo aqui? O que fazer, pastor, para voltar a servir? Esteja sensível aos sinais de Deus. Fala com a pessoa do outro lado: esteja sensível aos sinais de Deus. Ei, querido, fique atento aos sinais de Deus. Quando Deus falou para sair, diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra: sai, Elias. Aí Elias saiu. Aí a Bíblia diz: e houve um vento fortíssimo. E Elias falou: Deus não está aqui não.
E aí depois a Bíblia vai dizer, e houve um grande terremoto. Aí Elias olhou para aquilo e Deus não está nisso não. Aí depois veio o fogo. Aí Deus não está nesse negócio não. Aí depois veio uma brisa suave. E quando ele viu aquela brisa suave, Elias falou assim, Deus está aqui. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Veio o vento. Veio o terremoto. Veio o fogo. Deus não estava em nenhum deles. Mas foi Deus que permitiu tudo isso. Sabe o que esse vento está acontecendo agora? Deus não está nesse negócio não. Mas foi a única forma que Deus encontrou para te tirar da caverna. Sabe o que esse terremoto aconteceu lá? Na tua casa? Porque foi a única forma que Deus encontrou para te tirar de lá. O que atraiu Elias para fora? O vento. O que atraiu Elias para fora? O terremoto. O que atraiu Elias para fora? O fogo. Deus falou assim, isso só foi um chamariz para te trazer para fora. Eu não estou nesse negócio. Eu estou na brisa. Eu estou suave com você, Elias. Porque a minha vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas eu permiti esse vento fortíssimo para você sair da caverna. Talvez Deus esteja respondendo algumas pessoas aqui nessa manhã. Por que isso está acontecendo comigo? Deus está te movimentando para fora da caverna. Foi a única forma que Deus encontrou para movimentar você. Para fazer com que você se movimentasse dessa inércia que você está. Deus conhece o teu dom, Deus conhece o teu talento. Deus sabe o que Ele colocou dentro de você, só Ele sabe. As habilidades e os talentos que Ele colocou. Aí o que Ele faz? Não vai sair não? Vem vento. Vem terremoto. Jesus, o que está acontecendo? Está tudo tremendo. Não sai da caverna não. Aí Elias sai. E quando Elias sai da caverna, Elias está atento ao quê? Aos sinais. Deus não está aqui não. Opa, Deus está aqui. Agora eu entendi. Deus permitiu isso tudo aqui para que eu pudesse entender. Deus permitiu aquilo tudo para chamar a atenção de Elias. Talvez esteja acontecendo isso com você, irmão. O vento está forte. Está estremecendo tudo na tua casa. Está estremecendo tudo no teu casamento. Está estremecendo tudo na tua empresa. O negócio está abalando toda a estrutura. Suas emoções estão abaladas. Está tudo abalado. Deus está nisso? Deus está nesse abalo? Não. Mas Ele permite isso para você acordar. Ele permite isso para chamar a sua atenção. Meu irmão, existe uma canção muito linda que diz o seguinte. Eu vou me atrever aqui, Chayne, vai dar ruim. Quem já pisou? Me ajudem. Vai lá, Gustavo. Mais uma vez. Quem já pisou? Vamos lá? Quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar? Em outro lugar. Não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Você já pisou no Santo dos Santos, meu irmão? Você já teve uma experiência com Deus? Você já teve uma experiência com Deus? Não dá. Quem teve experiência com Deus, não dá para ficar na caverna. Quem teve experiência com Deus, não dá para deixar de servir. Quem teve experiência com Deus, não dá para ficar o tempo todo longe do propósito de Deus. É igual a peixe fora da água, irmão. Bota um peixe fora da água, ele fica impaciente, pulando, se mexendo, se debatendo o tempo todo. Por quê? Porque ele sabe que ele está fora do seu habitat natural.
Agora bota um peixe na água. Ele vai cumprir o propósito dele, igual a você. Você fora do propósito, você vai ficar se debatendo, igual peixe fora d'água. As coisas não vão dar certo, você não vai ser realizado, você não vai ser feliz. Sempre vai ter aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Por quê? Porque você não está cumprindo o teu papel, você não está cumprindo o teu propósito. Você precisa voltar para o seu habitat natural. E o teu habitat natural, sabe o que é? É servir, porque servir está no seu DNA, meu irmão. E para terminar, irmão, agora é sério. O que faz a gente voltar a servir novamente? Faça o caminho de volta. Fala com a pessoa do saldo, faz o caminho de volta. Versículo 16. Olha o que Deus fala para Elias. Elias, vai e volta pelo caminho. Eu gosto disso aqui, irmão. Em algumas versões bíblicas está assim: Elias, vai e volta pelo seu caminho. Era como se Deus falasse assim: não fui eu que mandei você caminhar por aí. Não fui eu que mandei você passar por essa estrada. Então você vai e volta pelo teu caminho. Pelo caminho que você veio. É o caminho que você vai voltar. Vai pelo caminho. Eu fico me perguntando, irmão. Porque quando Elias fala tudo para Deus no versículo 14. Olha isso aqui, que coisa linda. Pega isso aqui, irmão. Olha a maturidade do céu para a minha vida e para a tua vida. Quando Deus fala assim, volta pelo teu caminho. Qualquer um de nós faria o quê? Vamos voltar, né? Mas Elias não faz isso não. Elias fala assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Olha o orgulho. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Aí no versículo 15, Deus dá o direcionamento, Deus dá o destino, Deus dá tarefas, Deus dá palavras que transformarão nações e vidas. O que ele faz? Senhor, eu tenho sido zeloso. Ele volta de novo. No mesmo problema. Parece que o versículo está repetido, não é não? São 2 versículos, ou seja, Elias repete a mesma coisa. Volta a servir. Não, sabe por que eu parei de servir? É porque há 5 anos atrás, eu estava entrando por aquela porta, um irmão que nem está mais na igreja, ele me parou e falou uma coisa que eu não gostei, pastor. Falei, eu sei, minha irmã, mas olha só, hoje você vai... Não, pastor, você não está entendendo, porque há 5 anos atrás, quando eu cheguei, minha irmã, ô meu irmão, está acontecendo isso aqui na Bíblia. Deus está falando, vem para fora, volta pelo mesmo caminho. Não, Senhor, porque eu tenho sido um homem zeloso? É porque tentaram matar, só eu fiquei, e papapá, aí Deus, tá bom, olha só, então vamos fazer assim. Não, Senhor, porque você não está entendendo, porque eu sou um homem zeloso. Eu gosto aqui porque Deus não entra aqui no mimimi de Elias. Deus poderia falar assim, é mesmo, né, Elias? Caramba, né? Pô, tá ruim para tu, né? Ficou difícil para você. Então dá um tempo. Aí quando você estiver melhor, você volta. Eu gosto porque Deus não entra na pilha de Elias. Deus não entra nessa pilha de falar assim, é mesmo, cara. Pô, tá ruim para você, né? Vou chorar com você aqui então. Então abre mais um buraco aí que eu vou me enterrar com você. Deus poderia falar isso com Elias. Então abre 2 buracos, Elias, o teu e o meu. Me enterra junto com você, porque a tua história me deixou mal. Vamos, enterra nós 2. Deus não fala isso com Elias. Deus falou comigo 3 coisas, irmão. Porque quando Elias começa a justificar o que aconteceu, Deus fala assim, você vai ungir o próximo rei da Síria. Você vai ungir o próximo rei de Israel. E você vai ungir Eliseu no teu lugar. Sabe o que Deus falou comigo aqui? Enquanto você faz, Deus te cura. Vou repetir. Enquanto você faz, Deus te cura. Enquanto você faz, feridas estão sendo curadas. Enquanto você faz, seus temores estão saindo. Enquanto você faz, eu vou tocando em áreas da sua vida. Enquanto você faz, Deus vai falando com você.
Deus foi falando com Elias tudo que ele deveria fazer. Enquanto você faz, ele te capacita. Elias voltou a ser quem ele era. Elias, você vai voltar a ser relevante nessa nação. Volte pelo mesmo caminho. Faz o caminho de volta, Elias. Porque se você fazer o caminho de volta, você vai ungir rei. Você vai deixar um legado. Você vai ungir Eliseu no seu lugar. Você vai voltar a servir. Você vai voltar a ser um exemplo para outro que dará continuidade. Ei, querido, aprendo com Deus aqui. Ei, Elias, já ouvi os teus murmúrios. Já ouvi as tuas lamentações. Já ouvi as tuas reclamações. Qual é a minha resposta? Levanta, sai para fora. Volta pelo mesmo caminho. Unge o novo rei da Síria. Unge o novo rei de Israel. Levanta Eliseu para o teu lugar. Você vai ser relevante. Você vai voltar a servir. Ah, pastor, mas você vai voltar a servir. Ei, a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: você vai voltar a servir. Não importa o que aconteceu. Não importa o ressentimento, a mágoa, o não que você levou, o orgulho, não importa. Importa que você vai voltar a servir. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, meu irmão. Olha aqui para mim. Para de ser o crente SSS mesmo. Vou repetir. Para de ser o crente SSS. Sentado, salvo e satisfeito. Fala com a pessoa do outro lado. Você não é o crente SS que está do meu lado não, né? Ei, irmão, crente SSS não dá, irmão. Tá bom, pastor, sentado, salvo e satisfeito. Estou esperando a trombeta soar. Estou esperando ser arrebatado. Vai chegar lá em cima cheio, combustível cheio, tanque cheio. Aí Deus vai olhar para você e falar assim: tá com tanque cheio por quê, meu filho? A melhor coisa é você chegar em cima com o tanque vazio. E você falar com Deus: Deus, tudo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Tudo que o Senhor me confiou, eu fiz. Tudo que o Senhor me deu para fazer, eu servi. Por isso que meu tanque está vazio. Não chega com o tanque cheio no céu não, irmão. Porque se tu chegar com o tanque cheio no céu, é menos pedra na sua coroa.